Bom, primeiro de tudo, então, boa tarde. Eu me chamo Clarissa Sommer, atuo como historiadora no Arquivo Público do Estado e hoje à tarde tenho o prazer de partilhar um momento com o colega Volney para nós realizarmos uma entrevista de história oral que vai compor as fontes orais produzidas a partir do projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, eu vou começar essa gravação pela leitura do termo de consentimento livre esclarecido e, em seguida, vamos iniciar o nosso diálogo a partir das perguntas. Essa entrevista faz parte do projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Desenvolvido no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. Nesse caso, eu deixei de comentar previamente, mas caso tu tivesse algum problema com relação à divulgação da identidade, nós poderíamos gravar apenas em áudio. Mas imagino que não seja, né, a questão. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como ela será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada na divulgação do material ou prefere que seja utilizado um pseudônimo? Concordo. Você concorda que as informações prestadas nessa entrevista possam ser utilizadas e divulgadas para fins culturais, educativos e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Você autoriza o uso da sua imagem no caso de divulgação do material? Sim. E, por fim, você está ciente de que tem o poder neste ou em qualquer momento, até o fim dessa entrevista, de definir um prazo para que o seu depoimento seja disponibilizado? Sim. Obrigada, Volney. Então, nós vamos partir então para as nossas questões do roteiro em si. Fique bem à vontade, tá bem? A primeira pergunta é por que tu te dispuseste a participar da pesquisa conosco? Primeiro, gostaria de agradecer Clarissa e Rodrigo pelo convite, né, de participar. Eu acho que é importante, né, que a gente relate, né, esse momento. Poucas pessoas viveram um momento parecido com esse, né? Só pessoas aí que já poucas, né, que viveram a situação da outra pandemia, né? E então eu acho que primeiro é importante o registro, né? E segundo pelo momento histórico, né? Que é, como eu falei, ele só talvez comparável à pandemia da gripe espanhola, né? A gente nunca viu uma situação de em pouco tempo ter que parar o país, né? E logo em seguida a gente, alguns meses depois, a gente começou a ver cada vez um número crescente de mortes, né? Então foi algo que a gente nunca viveu, né? Então é fundamental registrar esse momento. E eu fico à disposição, né? E me sinto não, não queria dizer em obrigação, né? Mas digo assim, uma tarefa, né? Nossa é relatar para as futuras gerações esse momento e que não se repita mais, né? Sobretudo no Brasil, onde a gente teve um verdadeiro genocídio, né? A gente teve uma série de medidas erráticas durante toda a pandemia, sobretudo por parte do governo federal. Obrigada, Volney.
Desculpa, nossos espectadores do futuro, eu registro que em alguns momentos eu vou precisar tossir, mas está tudo sob controle. Tranquilo. A segunda pergunta, eu gostaria de pedir que você fale um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica e profissional. Isso no período anterior à pandemia. Durante toda a tua vida, assim, qual é a tua formação, qual cargo que tu ocupa, como que tu chegaste até este lugar no serviço público, fica bem à vontade para contar um pouquinho da tua história mesmo. Tá. Eu fiz 2 faculdades, primeiro eu fiz jornalismo na PUC, e aí depois eu fiz economia na URGS. No jornalismo, eu trabalhei inclusive no próprio estado alguns anos, na Secretaria da Segurança Pública, mas eu não era concursado, né? Era uma pessoa me convidou lá para trabalhar, um cargo comissionado, foi no governo Olívio, entre 99 e 2002 eu trabalhei. E aí depois eu passei num concurso aí nesse período que eu trabalhava como jornalista, eu fiz o curso de economia na URGS. Aí eu fiz um concurso em 2002 e fui nomeado em 2005 para a Secretaria da Fazenda, para o cargo de técnico tributário. Aí nesse período aí eu já estava formado em economia, fiz um mestrado em economia na URGS. Também dei um tempo aula como professor temporário na URGS. Depois eu fiz doutorado em economia na URGS também. E aí dentro da Secretaria da Fazenda eu entrei então em 2005. Na Receita Estadual, que é uma das subsecretarias. A Secretaria da Fazenda tem 3 subsecretarias: Receita Estadual, Tesouro do Estado e Contadoria e Auditoria Geral do Estado, a CAGE. Aí eu trabalhei então de 2005 até início de 2010 na Receita. Basicamente trabalhava num programa chamado Programa de Educação Fiscal. Aí eu tive uma breve passagem pela CAGE, foi na seccional junto à Secretaria da Fazenda, no ano de 2010. Aí de 2011 a 2014 eu fui cedido para que agora não existe mais, a extinta Secretaria de Habitação e Saneamento no governo Tarso. Aí lá eu trabalhei na área financeira e área administrativa. Fui chefe lá do setor financeiro e depois diretor administrativo. Mas aí eu tinha que concluir meu doutorado na URGS, tinha entrado no doutorado antes. E aí no ano de 2016 eu tirei uma licença de qualificação, depois licença prêmio, para concluir o doutorado no ano de 2015, na URGS. Aí em 2016 eu voltei para a Fazenda e aí eu fui trabalhar no Tesouro do Estado, que é onde eu trabalho até agora. Aí eu trabalhei numa divisão de estudos econômicos e agora eu estou numa assessoria do gabinete chamada Assessoria de Gestão Estratégica. Então é isso, assim, a minha trajetória de forma breve profissional. E acadêmica, na graduação e mestrado em economia, eu trabalhava com os temas desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, economia da pobreza. E aí, porque isso foi antes de eu ingressar na Secretaria da Fazenda. Aí depois que eu ingressei na Fazenda, aí quando eu fiz o doutorado, aí eu tive que mudar o meu objeto de estudo, né? Eu fui para a área de finanças públicas, até porque era nessa área que eu estava trabalhando, né? Então aí o meu trabalho de conclusão no doutorado foi sobre a política fiscal no estado do Rio Grande do Sul. Bom, então, tu viveste a chegada da pandemia já nesse retorno ao Tesouro do Estado, já estava já nesse atual. Aí eu já estava na Secretaria da Fazenda, né? Eu E vou te aí perguntar, eu mudei de área, na verdade, foi no início deste ano, né? Então, foi a partir de, não lembro se foi maio, se não me engano, que eu mudei de setor dentro do Tesouro do Estado. entendi.
Eu gostaria de pedir que tu relate um pouquinho para nós também em que e quando e em que circunstâncias tu teve contato com as primeiras notícias sobre a propagação do coronavírus. Como foi a tua primeira percepção à época, onde tu estavas, como chegaram, né, essas primeiras notícias? Em dezembro de 2019, a gente já lia, né, informações na mídia que tinha um vírus na China, né, que estava se investigando a origem dele, né? Mas naquele período ainda era mais restrito à China, né, uma região da China. Até foi curioso, porque nesse período a gente estava com a minha esposa, ela é colombiana. Aí a gente estava há meses já com passagens compradas para Colômbia para janeiro de 2020. Mas até então o vírus não tinha chegado aqui, né, nem na América Latina, e as fronteiras estavam todas abertas, né? Aí a gente foi para Colômbia, passamos lá boa parte de janeiro, e aí quando estávamos lá a gente percebeu, né, que estava cada vez se aproximando, né? As notícias ficavam cada vez mais intensas. E interessante porque quando a gente foi para Colômbia, a gente foi, tem basicamente duas formas de ir para Colômbia. Tu pode ir de Porto Alegre a Lima, e daí de Lima a Bogotá, ou Porto Alegre, São Paulo e São Paulo, Bogotá. Aí a gente foi via Lima, né, que é uma viagem mais rápida e me parece que até mais barata agora. Agora não, né, porque o dólar tá, tá, subiu bastante, né? Mas lá em 2020 ainda, 2019 ainda tinha como viajar. Aí a gente, nesse aeroporto de Lima, né, ele fica no Pacífico, né? Lima fica na região do Pacífico. Então imagina ali, fica próximo não, né, mas o Japão tá logo em seguida, né, a China, então era cheio de japoneses, chineses naquele aeroporto lá, então tinha uma quantidade enorme de orientais naquele aeroporto. Até a gente ficava brincando depois, da pô, deve ter um monte de chineses aí, será que não estão trazendo vírus para cá ou não? Mas na brincadeira, né? Então, e aí depois a gente voltou em janeiro, né? Então a gente teve um contato lá duas vezes nesse aeroporto, assim, com um monte de gente da China, né? Porque chineses têm, e aí na Colômbia também, alguns pontos turísticos que a gente foi também, tinha um monte de chineses lá. Então, as pessoas já começavam a falar, será que esse vírus já está chegando aqui, coisa e tal, né? Mas assim, aí voltamos pro Brasil, aí eu lembro que eu participei como foi um ano eleitoral, ano passado, né, tava uma agitação grande, né, de debate sobre as eleições, e eu lembro que eu fui a algumas atividades, e aí em seguida já a gente teve que parar com tudo, né? Então foi mais ou menos então ali por dezembro que a gente teve a notícia, né? E aí eu lembro que em fevereiro a gente ainda teve algumas atividades. Eu até participei de uma atividade de carnaval em fevereiro. E aí em março já começou a se fechar tudo, né? A partir, né, dessa perspectiva das primeiras notícias, eu gostaria de te perguntar como que a chegada do coronavírus impactou a tua atuação como servidor no começo, assim, né? O que mudou em relação à tua atuação como servidor nesse contexto? Uma questão assim, o setor que eu trabalho no Tesouro já se discutia há um bom tempo, né, a questão do home office, porque alguns servidores, enfim, moram longe, né, do local de trabalho, então a gente discutia, né, será que não é mais produtivo, em vez de vir todos os dias aqui, adotar um sistema híbrido, que tu trabalha alguns dias em casa, outros aqui, né? Então a gente já estava, digamos assim, já, pelo menos teoricamente, já estava se preparando, né?
E assim, o que eu mais pensei, na verdade, eu imaginei que as minhas rotinas de trabalho elas não seriam tão afetadas, né? Porque como eu não trabalho com público externo, basicamente a gente trabalha em alguns sistemas, fica o dia todo trabalhando em alguns sistemas de finanças e preparando relatórios, preparando planilhas. Então, digamos que seria um trabalho que se eu fizesse em casa ou na sede da Secretaria da Fazenda, me parecia que não seria muito afetado, né? Então, assim, do ponto de vista profissional, claro que eu não me via assim, eu não consegui ver diariamente trabalhando em casa, tá? Porque eu pensava sobretudo, como é que eu vou separar minha rotina pessoal da minha rotina profissional? Eu pensava nisso. Mas aí, como eu tenho duas filhas pequenas, uma que agora elas têm 8 e 5, né? Mas lá no início da pandemia, a mais nova estava com 3 anos. Ela fez 4 ano passado e fez agora 5 recentemente. Então, eu pensava assim, sobretudo na questão da escola delas, né? Como afetaria, como seria essa relação delas estarem em casa, como é que a gente separaria rotina de trabalho, rotina escolar das meninas e a rotina das tarefas do lar, do lazer. Então, isso aí me preocupava, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, sim, eu vou tentando aprofundar um pouquinho, assim. Tá. No primeiro momento, então, foi tranquila essa adaptação, pensando desde os detalhes quanto a equipamento, acesso a sistemas, apoio de TI, como foi, né, esse primeiro momento de adaptação, se tu partilhavas em casa os mesmos espaços de trabalho, que eu não sei se tu resides ou não com a mãe das meninas, Sim. e se vocês tinham máquina para todas, se a maior já estava em processo de alfabetização, então se tu puder contar um pouquinho desses detalhes, assim. É, a, felizmente a gente já tem na Secretaria da Fazenda há muito tempo já que a gente tem o acesso remoto ao computador do trabalho, tá? Então já a Secretaria da Fazenda já há tempo, né, que a gente tinha esse acesso. Eu não costumava muito trabalhar em casa, né, mas às vezes eu acessava, né, fora de horário de trabalho, acabava acessando o computador do trabalho de casa e todos os colegas tinham esse acesso, né. Claro que nem sempre por exemplo, eu tive problema com a minha máquina, né, porque meu computador pessoal, porque ele não estava acostumado a uma carga assim tão grande de trabalho. E também a gente teve que comprar um computador extra, né? Porque as filhas elas não faziam aula de casa, né? Então eu tinha um computador e a minha esposa tinha outro. E aí a gente teve que comprar mais um. Aí a mais velha ela já estava alfabetizada, né? Já sabia ler, já sabia escrever, ela estava com 7, né? Então ela já estava no segundo ano do fundamental. Agora a mais nova, assim, ela foi muito afetada, né? Porque ela ainda está, né? Ela está com 5 agora, está numa fase assim de muita inquietação, que as crianças ficam muito agitadas, coisa e tal. Então ela sofreu muito, tá? Tanto é que ela não conseguiu. A mais velha conseguiu. Claro que é chato a criança ficar uma tarde inteira, uma manhã inteira fazendo aula remota, né? Uma criança aí do ensino fundamental, sobretudo as séries iniciais. Mas a mais velha conseguiu, né? Claro que ela não conseguia ficar assim 100% do tempo focada, né? A gente tinha que dar uma monitorada. Agora a mais nova não conseguiu, tá? Ela não se adaptou, ela não ficava nem 5 minutos em frente ao computador. Aí chegou o momento que a gente falou para a professora, olha, não tem, infelizmente não, é uma tortura para ela a gente obrigá-la e ela está sofrendo, né? Então a gente teve um momento que a gente abdicou dela fazer aula remota. Tanto é que agora, recentemente, só que ela voltou e voltou já quando estava liberado o presencial, tá? Porque ela não,
enfim, não se adaptou e não queria fazer aula remota, tá? Então foi isso. Mas com certeza para nós adultos foi um pouco difícil, né, se adaptar, mas a gente, digamos que conseguiu, né? Agora para as crianças, pelo menos para as minhas filhas, foi difícil, sobretudo para mais novas. Eu me solidarizo com a tua experiência, porque eu tenho um menino também que tem 5 anos agora, e para ele era bem torturante também. Se concentrar, mesmo que fosse uma roda de conversa, para ler um livro, nada muito denso, ele também não gostava e acabava gerando eu tinha muito medo de que gerasse uma relação de aversão à própria lógica, né, da educação, da escola. E sentimos algo semelhante também. Sim. E como que tu percebe a pandemia impactando o ritmo e a intensidade do trabalho? Porque a gente escuta muitos relatos de pessoas que têm a sensação de que o trabalho se tornou mais extenuante durante a pandemia e essa indissociação, né, entre o que é privado, o que é de trabalho, os horários, WhatsApp, as redes em geral. Se tu puder contar um pouco como foi para ti. Na Secretaria da Fazenda, tá, o que a gente percebe no meu setor, né? Primeiro, a gente percebe que digamos, a produtividade do trabalho aumentou muito, né? Porque a gente acaba trabalhando mais tempo em casa, né? Porque eu, pelo menos comigo acontece isso. Quando eu tenho, como eu estou em casa, né? Então, tu não tem aquela... Claro, tu procura estabelecer... Eu sempre procurei diferenciar os horários de trabalho dos horários de lazer, né? Mas também com as filhas em casa, a gente teve que, aliás, diariamente, né? A gente tinha que monitorar, tinha que ficar junto com elas, acompanhar as aulas, acompanhar as tarefas, né? Então, nós ficamos muito mais presentes também na rotina escolar das filhas, né? Então, a gente teve que criar uma certa disciplina para diferenciar os momentos de trabalho dos outros, né? Mas em vários momentos tu tinha uma tarefa para concluir. Se tu estava quando a gente estava no local de trabalho, chega no horário, geralmente tu vai embora, né? Ou tu tem que pegar a filha, no meu caso tinha que pegar as filhas na escola, ou tinha que como a minha esposa também trabalha, ela é professora e às vezes ela dava aula à noite, então tinha dias que eu tinha que chegar mais cedo em casa. Enfim, aí a gente também tinha uma rotina, né? Então, se eu estivesse no local de trabalho, chegava próximo daquele horário que eu tinha que sair, eu não andava mais e finalizava aquela tarefa, né? Já em casa, tu acaba, digamos assim, vou estender uma meia horinha a mais, uma hora a mais, né? Então, em casa, por mais que tu tenha uma certa disciplina, tu acaba invadindo também um pouco o seu momento de lazer, né? Mas, assim, o que eu, pelo menos, acho que percebi, assim, que a gente trabalhou, aumentou a quantidade de tarefas que estava fazendo, a produtividade aumentou muito, né? Sentiu isso em relação ao setor como um todo, assim, não houve dificuldade de que a equipe seguisse trabalhando nesse sentido. E é um relato que a gente escuta de praticamente todos os colegas. Eu vou aproveitar que tu mencionaste a questão da tua esposa como professora, né? E eu como mãe também, né, ao longo da pandemia, acompanhando as redes sociais e vendo os relatos das pessoas, tu acredita que... a minha câmera fica caindo toda hora. Tu acredita que vocês dois conseguiram encontrar um ponto de partilha dessas atividades cotidianas da casa? Porque além do acompanhamento da vida escolar das crianças, tem todas as tarefas, né, da casa. E daí, nesse sentido, eu já emendo um pouquinho com a pergunta a respeito do isolamento social, da adesão, né, se vocês aderiram ao isolamento, do grau de isolamento, e se vocês contavam com a ajuda de alguém para cuidar das meninas, como vocês procederam nesse sentido, assim. Durante boa
quase toda a pandemia, né, sobretudo naqueles momentos mais difíceis, né, que o Estado enfrentou, né, quando a gente estava em bandeira preta, por exemplo, a gente praticamente saía de casa para ir ao supermercado, à feira, à farmácia, às vezes, porque a gente até teve uma coisa que aconteceu conosco, né, a gente morava num apartamento de 2 quartos, no bairro Santana, que era relativamente pequeno, porque aí tinha a Mônica, que é minha esposa, ela precisava de um espaço para dar aula, eu precisava de um espaço de trabalho, sobretudo nos momentos de reunião, né? E aí a minha filha mais velha precisava de um espaço para fazer as aulas. Então, às vezes era cada um num cômodo, uma parte da casa, né? E a mais nova, que aí não estava mais fazendo aula, que ela não conseguia fazer aula remota, ficava ali com um ou com o outro, né? Então a gente enfrentou, assim, naquele pior momento da pandemia, essa situação, né? Porque as áreas comuns no condomínio ficaram totalmente fechadas, né? Onde as crianças brincavam, né? Tinha um playground, uma brinquedoteca, todas essas áreas foram fechadas. Então, o único local que a gente podia sair com as meninas era na rua. Então, a gente procurava sair em alguns momentos para dar uma circulada, né? Porque, enfim, as meninas precisavam pelo menos tomar sol, né? Mas, assim, a gente procurava sair o menos possível, né? Então, assim, foi um momento bem difícil. E aí, tanto é que a gente decidiu colocar o apartamento à venda naquele período, mas, claro, como ninguém podia visitar o apartamento também, né? A gente só conseguiu vender este ano e acabamos trocando, vindo morar na Zona Sul, aqui num condomínio de casas, para ter mais espaço para as meninas, né? Então, assim, esse foi a grande dificuldade foi essa, foi estar num espaço pequeno, né? Sem e sem possibilidade de sair estávamos praticamente confinados mesmo. Então, eu mais às vezes saía para ir fazer essas tarefas de ir ao supermercado, a feira, a farmácia, né? E as filhas, a única rotina delas era, às vezes, elas saíam do apartamento para dar uma circulada na rua, e mesmo assim a gente evitava, se tivesse alguém próximo, a gente se afastava, atravessava a rua, né? Então foi mais ou menos isso. Pensando ainda a questão do isolamento social, não sei se vocês têm família próxima, amigos na cidade, como que tu percebeu o impacto disso nas relações familiares e de amizade? Eu aqui em Porto Alegre eu só tenho uma prima e tenho uma familiar em Canoas, aí o restante fica no interior. Os meus pais, inclusive, irmãos, moram todos no interior. Onde eles moram, não estava um pouco mais as regras estavam um pouco mais flexibilizadas, uma cidadezinha bem pequena. Mas claro, a gente procurava, ligava assim semanalmente para eles, conversava com eles, né? Mas percebia, né, se que eles estavam, eu acho que eles ficaram até mais abalados, os meus pais, sobretudo por serem mais velhos, coisa e tal, como no início, né, morreu muitos idosos, né, eles já estavam na faixa dos 70 e poucos anos, então eles, acho que ficaram muito sensibilizados, né, e a gente, tanto é que até agora a gente não visitou eles, a gente vamos avaliar como vai estar agora no Natal, tá? A ideia é a gente visitar eles no Natal. Mas assim, desde o início da pandemia a gente nem saiu de Porto Alegre ainda. Ficamos basicamente por aqui mesmo, tá? E amigos a gente então lá desde de março de 2020 até hoje, eu acho que eu recebi duas pessoas dois amigos na minha casa. E aí, claro, nesse período de mudança, a gente teve que fazer obra
na casa que a gente está morando agora, então aí via o pessoal da obra, tá? Mas assim, visitas mesmo eu recebi, acho que 2 até agora, então a gente ainda tá meio que evitando, né, assim, visitar muito, né, e receber visitas, né. Sim, quando a gente imagina que as coisas estão tranquilizando, vem notícias, né, de variantes. Essa semana mesmo nós estamos acompanhando uma nova variante, então vamos ver os desdobramentos ainda, né. Eu, quando tu preencheste lá em julho o formulário de inscrição, a gente perguntava sobre se você tinha tido alguém da família ou um amigo próximo que tenha contraído Covid. De lá para cá as coisas podem ter mudado, então se tu puder contar um pouquinho sobre Sim. isso. Eu não lembro exatamente, mas foi entre dezembro e janeiro o último, agora de 2020, dezembro de 2020, janeiro de 2021. Primeiro meu pai pegou, tá? O meu pai tava, naquele período ele tava com 77 anos, e a minha mãe com 72. Então, assim, o meu pai primeiro pegou, e aí depois a minha mãe, porque o meu pai, a minha mãe, ela ficou bem mais confinada em casa, né? Porque ela ambos têm algumas comorbidades, mas o meu pai tem uns casos mais graves, né? Inclusive pessoas com as comorbidades dele estiveram, né, entre os que faleceram aí na pandemia, né? Então, assim, a gente levou um baita susto, né? Porque a vacina ainda não estava. Não lembro exatamente quando começou a vacina, acho que. Não lembro se em dezembro, não, acho que. Não lembro se foi janeiro, não lembro o período que iniciou a vacinação, mas eles ainda não estavam vacinados, né? Acho que só depois que eles se vacinaram. Mas felizmente ele teve alguns sintomas leves. Ele ainda tem algumas sequelas da Covid, tem irritação na garganta, tosse seca, ele ainda permaneceu com esses sintomas. Já minha mãe não, aí a minha mãe teve acho que uns 15, 20 dias depois ela teve também Covid. Mas ela não foi mais leve até do que o meu pai. Felizmente, nenhum deles não precisou nem hospitalização. E aí eu tive alguns irmãos que pegaram, mas também sintomas leves. E eu e a minha esposa e as minhas filhas, eu fiz o teste algumas vezes, a minha esposa também fez. As meninas, a gente não chegou a fazer teste nenhuma vez nelas, mas aqui em casa não. Às vezes a gente estava, né, com alguma tosse, alguma febre, alguma coisa assim, mas aí até fizemos o teste, mas não deu positivo. Se pegamos, a gente não. Pode até ter pegado, mas assim, nos exames que fizemos não apareceu nada. Nem como se tivesse pegado há tempo atrás, né? Sim, é delicada essa confusão dos sintomas, né? Porque Rio Grande do Sul, mudança de temperatura, estou agora, né, com essa tosse já há algum tempo, já fiz 2 vezes o teste, porque a gente não tem como ter certeza, né? Eu tenho rinite alérgica, né? Então, às vezes, me dá umas crises de rinite, né? Então, eu não tinha certeza se era. Então, eu acabei fazendo. Acho que foram 3 vezes que eu fiz o teste até. Mas, felizmente, nenhuma delas deu positivo. No caso dos teus pais e irmãos que testaram positivo, tu sabe relatar um pouquinho como é que foi os procedimentos de atendimento de saúde? Eles fizeram particular, pelo SUS, Eles IP? fizeram pelo SUS. Eles moram numa cidadezinha pequena e lá tem unidade de saúde da prefeitura. Aí a própria prefeitura lá estava fazendo o teste em todo mundo lá que tinha sintomas, né? E o meu irmão eu não sei, porque ele trabalha numa empresa e ele tinha voltado a trabalhar. Aí eu não sei se foi a própria empresa que mandou ele fazer ou eu acho que ele fez uma farmácia, se não me engano. Pensando essas relações todas, como que tu percebe os impactos psicológicos da pandemia, tanto pessoalmente, como foi para ti, quanto nas pessoas que te cercam, assim? Eu
Assim, ó, quando eu percebi, né, a gente acompanhava diariamente as estatísticas, né, de infectados e de mortes, né. Então, sobretudo nesse período quando o estado estava em bandeira preta, e cada vez a gente ficava mais apavorado, né. Então, no meu trabalho, por exemplo, teve não na minha divisão, né, mas na Secretaria da Fazenda, eu sei de 3 casos de colegas que morreram, né, em função da covid, né. Um deles até era um colega próximo, ele era um diretor do sindicato, do meu sindicato, uma pessoa muito atuante, eu acho que ele tinha o quê? 50 anos, talvez. E o caso dele foi complicado, porque ele ficou internado no hospital, se eu não me engano foi em Passo Fundo, ele estava aqui em Porto Alegre em função da ele ele trabalha numa repartição da fazenda, trabalhava, né, num posto fiscal no interior, aqueles postos fiscais lá de tributos. Mas em função da atuação sindical, ele estava em Porto Alegre, né, então aí quando começou a pandemia, o pessoal que estava ele voltou para o interior, e aí a gente acompanhava num grupo de colegas, né, os desdobramentos, né, e enfim, ele sofreu bastante, né, ficou um tempão internado, entubado. Aí depois ele chegaram a desentubá-lo, né? E a gente achou que ele ia melhorar, né? Porque estava dando uma reagida, mas em seguida ele piorou de novo e aí não foi sem volta, né? Então, nesse momento a gente ficou muito abalado, né? Não só eu, como vários colegas, né? Por ser uma pessoa jovem, uma pessoa querida, atuante, né? Muito conhecida. Então aí nesse momento a gente, quando morre alguém que é próximo, né? E aí também uma conhecida um pouco mais jovem do que eu, até um pouco mais de 40 anos, uma pessoa muito atuante politicamente também. Também ela foi até diferente desse meu colega, né? Ele estava internado, né? Passo Fundo, conseguiu a vaga. Essa colega foi porque não conseguiu a UTI, né? Então foi naquele período que o Estado estava, inclusive, várias regiões, né, estava com a lotação além da capacidade. E essa minha conhecida, ela passou mal, se eu não me engano, na sexta-feira, e aí precisou de uma internação, porque o quadro dela piorou, assim, ela estava com o pulmão dela, quando ela foi tava com 40% comprometido, se eu não me engano. E aí 2 dias depois já estava com 90 e poucos, e aí precisava de uma vaga numa UTI especializada, né, para pacientes Covid, e não conseguiu. Aí, poucas horas antes de ela morrer, me parece que conseguiram uma vaga numa UTI para ela, mas aí já era tarde demais, né? Então aí só para ter uma ideia, o quadro dela começou a se agravar na sexta, e ela faleceu na madrugada de segunda-feira, né? Então foi muito rápido. Então, neste momento, pô, foi um negócio apavorante, né? Porque cada vez pessoas na minha faixa de idade, dos 40 e poucos, começavam a ser o maior grupo, né? Porque no início lá eram pessoas mais velhas, né? Acima de 70 anos, 80 anos, né? Pessoas já mais velhas e a maioria com comorbidades, né? Mas aí depois começou a aumentar os casos de pessoas mais jovens, muitas não tinham comorbidade nenhuma, né? O caso dessa minha conhecida, né, amiga, e, e aí, pô, foi um momento bem difícil, né? E também eu que sou pai, né, foi um período que me incomodou muito foi quando o Estado tentou, né, obrigar a volta das aulas lá, a gente estava em bandeira preta e o governo do estado tentou, né? Então foi um momento difícil,
porque a gente estava decidido a não mandar as filhas a gente não ia mandá-las, né? Então, foi mais ou menos isso. Em relação às meninas, tu sentiu alguma diferença mesmo de comportamento? Ou como que as notícias chegam a elas? Elas tiveram medo? Elas externaram, conversaram sobre isso? A gente tentava explicar, né, para elas o porquê que não podia sair de casa, porquê que não podia ir ao supermercado. Elas sempre queriam juntar, que como os passeios ao shopping pararam, os passeios ao parque pararam, os passeios às amiguinhas pararam, a escola fechou, né? Então aí os únicos lugares que a gente ia no supermercado, farmácia e feira, né? Então elas queriam ir junto, mas a gente nunca levava, né? Porque imagina, o supermercado era aquela loucura toda, né? Era aquelas filas para entrar, né? Farmácia, então imagina levar criança. Então a gente sempre tentava explicar, né? Por que estavam naquela situação. Mas assim, felizmente elas não tiveram, elas usaram o uso da máscara, álcool, os protocolos. Felizmente elas aceitaram seguir essas regras, né? E sempre seguiram. Mas claro que o que a gente percebeu, né? À medida que avançava o período de confinamento, cada vez elas ficavam mais irritadas, atrapalhou o sono, elas já não aceitavam fazer algumas brincadeiras que faziam, estavam com dificuldade de concentração. Então, assim, foi um período que a gente percebeu de forma bem escancarada a mudança de comportamento, né? Então, nós, como pais, tivemos que, digamos assim, a gente teve que aumentar ainda mais os cuidados com o diálogo, a paciência, né? Porque nós também, em determinados momentos, começamos a perder, né, um pouco a paciência, a ficar irritado por qualquer coisa, né? Então, mas claro, a gente sempre tentava explicar para elas, né? E em alguns momentos a gente tinha que ser um pouco mais claro com elas, né? Dizer, olha, tá, tá morrendo gente lá fora, tá aumentando o número de mortes, a gente não pode visitar os amigos, não pode ir à escola, para elas tentarem entender, claro, medindo as palavras, né? Porque, enfim, são duas crianças, né? Mas a gente sempre nunca escondemos nada delas em relação à pandemia, né? Procuramos explicar o que estava acontecendo, por que a gente tinha que ficar em casa. Eu acho que elas entenderam, tá? Porque só depois aí que as regras começaram a ser mais flexibilizadas é que aí sim elas começaram a cobrar mais, né? Ah, mas agora eu quero sair para a rua, eu quero ir para o shopping, eu quero ir para a feira, eu quero ir para... Mas a própria escola agora, que quando se tornou recentemente, agora há poucas semanas atrás, né, quando o Estado obrigou a volta presencial, a mais nova até já estava indo, como ela não conseguia fazer o remoto, né, o ensino remoto, então ela já estava indo quase que diariamente para a escola. Já a mais velha, ela estava fazendo o presencial 2 vezes por semana, até porque a gente, como nós nos mudamos, mas a gente não conseguiu transferir a matrícula da mais velha para uma escola mais perto, né? Porque todas as escolas perto de casa, nenhuma tinha vaga, em função, sobretudo, do distanciamento dentro de sala de aula, né? Então aí, como a gente estava muito distante da escola, ela estava indo 2 vezes por semana. E agora até ela tá, aí sim, agora elas estão indo todos os dias, né? Mas assim, ela até nem queria mais, a mais velha, né? Nem queria mais ir todos os dias. Ela queria ficar alguns dias em casa, fazendo aula de casa. Então até tivemos que explicar o porquê que ela tinha que ir todos os dias agora. O meu pequeno também ficou em alguns momentos questionando, mas tem certeza que nós podemos sair na rua? Ele não tira máscara para nada na rua, assim, tipo, mesmo que a gente saia, vai comer um sorvete, às vezes ele tira rapidinho, rapidamente ele come e já põe. Vai ser um processo, né? Nesse Ali, sentido.
essa é uma questão importante que tu colocou agora, tá? Sobre a máscara. O que aconteceu? Como o uso da máscara dos pequenos, se eu não me engano, antes não lembro se era até 6 anos que não era obrigatório, e agora até 12 que não é obrigatório, né? Aí na escola de ensino infantil, que a minha filha mais nova estava, o uso da máscara não era obrigatório. Mas quando ela chegou, ela ficou meio chocada com isso e ela não queria tirar. Ela queria, e nós mesmos, eu e a mãe dela, a gente fazia questão que ela ficasse com a máscara. Então, às vezes, ela era a única da turma com máscara, ela e mais um outro colega, se eu não me engano. E só que aí, à medida que o tempo foi passando, né, ela já não queria usar mais a máscara na escola também, né? Então foi que meio que um choque para nós, né? Ficamos com receio, mas a probabilidade dela pegar não só o coronavírus, mas com outros vírus aumenta, né, pelo não uso da máscara. E aí a gente percebeu que ela mudou o comportamento, desde ela começou a não querer usar mais a máscara, a mais nova, né? Só usando assim, em momentos que a gente está em locais onde é obrigatório, mas em casa, claro que em casa, quando a gente só estamos os 4, a gente não usa máscara, né? Mas quando vem uma outra pessoa de fora, a gente usa e a pessoa também usa, né? Então, assim, nesses momentos ela já não queria usar mais, tá? Então, essa não obrigatoriedade na escola acabou afetando até na rotina, até nos locais onde é obrigatória, ela já não quer. E agora ela tá meio que resistente a usar, né? E antes ela estava bem disciplinada usando, né? Então, para tu ver como influencia, né, o meio onde tu tá, né? Se as regras são flexibilizadas, a criança já não quer mais Isso conecta um seguir. pouco com o que mencionaste antes em relação à condução errática, né, das próprias autoridades nesse sentido. E já que nós estamos tocando nessa questão, eu vou te perguntar como que tu percebe a atuação, né, das autoridades na condução da pandemia no Brasil. E se tu quiseres comentar desde a esfera municipal, estadual e federal, as tuas impressões. Eu acho que eu vou começar aqui por Porto Alegre, estado, e depois o governo federal, né? A gente teve a prefeitura, a gente teve uma mudança em janeiro, né, da gestão. Mas assim, eu acho que tanto em Porto Alegre quanto no estado, né, no caso Porto Alegre, a gestão anterior, eu acho que eles tomaram medidas bem prudentes, né, no início da pandemia, diferente do governo federal, né, que primeiro tentou negar, né, a gravidade da pandemia, né, chamando de gripezinha, né. Aí também combateu o distanciamento, combateu o uso de máscara, né, trocou de ministro da saúde algumas vezes, né, até chegar num ministro que foi totalmente conivente, né, que contribuiu até para a pandemia, né, inclusive tem um trabalho que eu sempre gosto de citar, né, que foi um trabalho desenvolvido por uma equipe da USP, em parceria com uma ONG, se não me engano, que eles estudaram um número enorme de normas federais, né? Aí eles chegaram à conclusão de que o governo federal ele adotou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus, né? Então, se tu olhar lá todas as regras que eles seguiram lá até pouco tempo atrás, eles ajudaram a propagar ainda mais, com uma velocidade ainda maior, o vírus, né? Então, a própria vacina, né, o governo federal demorou para ir atrás da vacina, só foi depois que foi muito pressionado, né? Mas se dependesse só da vontade do presidente da República e do seu ex-ministro da Fazenda, desculpa, da Saúde, né, o Pazuello, a gente nem sei se teríamos vacina até agora, né? Então, com certeza o atraso da vacinação e
E essa titubeação em relação às medidas sanitárias ajudou com que a gente chegasse a esse número de mortes de mais de 600 mil, né? Eu tenho o ex-reitor da Universidade de Pelotas, né, o professor Pedro Halal. Eu nunca consegui pronunciar direito sobre o nome dele. Eu sempre gosto de escutar as entrevistas dele, né? E aí eu vi que ele citou agora recentemente uma estatística, né, que de acordo com algumas projeções, se o Brasil tivesse adotado as estratégias corretas, né, a gente poderia ter poupado cerca de 400 mil vidas. Né? Então, esse número de mortes aí que a gente teve sintetiza, né, toda a tragédia, o genocídio que nós vivemos no Brasil. E Porto Alegre, eu acho que deu uma piorada, né? Agora com a mudança de gestão, né? Flexibilizou muito mais, né? Então, meu receio é que agora com essas novas variantes aí do vírus, a gente acabe voltando a sofrer de novo, sobretudo aqui em Porto Alegre, por ter aí uma administração que não está, me parece que não está muito preocupada, né? Que tem até um certo viés negacionista, né? Tu mencionou a questão das. Mencionamos Pode falar, desculpa. Eu acho que cortou a primeira parte da tua fala, estava mudo. Tá, desculpa. Tu mencionaste a questão da vacinação. Eu aproveito para te perguntar se tu já estás imunizado completamente e qual é a tua percepção em relação à adesão à vacinação no teu círculo social e em geral também. Eu tive primeiro sobre a vacinação, né? 2 comentários. Um comentário eu não lembro, né, de algum momento aqui no Brasil, né, a gente ter tido um movimento anti-vacina como a gente teve agora, né? Acho que nunca se teve antes, né? Se a gente lembrar, o Brasil sempre foi uma referência mundial, né, em campanhas de vacinação, né, sobretudo de crianças, né? E nos últimos tempos, inclusive algumas vacinas de criança, a gente vê que tem um número grande não grande, mas um número até significativo, né, de pais que não estão vacinando, né, as crianças. Né? Então, esse período aí, o Bolsonaro na presidência acabou potencializando esse movimento anti-vacinas no Brasil. Né? Então, esse é o primeiro comentário. O segundo mas, ao mesmo tempo, né, felizmente teve uma adesão muito grande da população. Eu vejo no meu círculo de amizades, do trabalho, familiar, né, eu não conheço ninguém que escutei assim de 2 ou 3 no início, logo no início, quando recém estávamos na primeira dose, que por enquanto, naquele momento só tinha a Coronavac, né? Então acho que era muito mais por uma questão que muitas pessoas acabaram sendo contaminadas, né, por essa disputa política com a China, né? Então, o corona, chamava o vírus chinês, né? A vacina chinesa não tem eficiência nenhuma, né? Então, acabou isso e algumas pessoas foram contaminadas, né, por esse viés, ficaram viesadas, né, por isso. E aí eu escutei de alguns assim, eu não vou me vacinar, mas assim, familiares, felizmente desconheço se alguém não tomou vacina, não escutei de ninguém. Claro que eu não tenho visto pessoalmente quase nenhum familiar mais, né? Mas, assim, nas conversas que eu tive, não. E no trabalho também, que eu desconheço de algum colega que não tomou vacina, tá? Mas, assim, aí a partir do momento que começou a entrar outras vacinas, né? Então, me parece que começou a diminuir essa resistência. Felizmente, em pouco tempo a gente avançou muito na vacinação, né? Acho que sobretudo pelo trabalho dos prefeitos e governadores, né? E da
também das entidades sociais, né? E eu felizmente não percebi assim no meu, não tive relato de ninguém que deixou de tomar a vacina. Eu queria te perguntar. Faltou, eu tomei eu até me adiantei, eu tomei acho que 2 semanas antes, porque eu fui na fila da Xepa e aí eu tomei na fila da Xepa a vacina. E a minha esposa, como ela é professora, ela tinha tomado um pouco antes já. Então, assim, eu tô imunizado desde a segunda dose, foi... Eu tô com a memória meio... Mas, mas eu tomei assim, ó, logo... Tomei 2 semanas antes do meu prazo. E, inclusive, as minhas filhas agora, né? Porque a gente está aguardando que libere, né? Para as crianças abaixo dos 12, né? Sim, Elas sim. esperavam. Expectativa. E eu também, quando tiver a terceira dose, tanto eu quanto a minha esposa, a gente vai tomar, né? Sim, vamos correndo. É, Eu queria te perguntar também, desde o lugar enquanto servidor público, assim, e da tua atuação profissional mesmo na parte econômica, administrativa do Estado, como que tu percebe os impactos econômicos e sociais da pandemia? Se isso de algum modo se explicitou a partir da tua atuação, atividade profissional, e enquanto cidadão mesmo, né, o que tu percebe em relação a isso? como servidor público, né? Claro que nós servidores públicos estamos aí há quase 8 anos aí sem reajuste, né? E como a inflação, se a gente olhar de 2015 para cá, a gente teve períodos com inflação bem elevada, né? Então, assim, o nosso poder de compra ele diminuiu bastante, né, nos últimos anos. Mas, assim, felizmente a gente não ficou sem salário. A minha esposa é professora federal da Universidade Federal de Ciências e Saúde. Então, a gente não ficou, teve renda durante todo esse período da pandemia, né? Claro que a gente percebe que o custo de vida aumentou muito, né? Porque, enfim, a gente tem algumas coisas que ajudam a explicar esse aumento do custo de vida nos últimos, sobretudo no último ano, nos últimos 2 anos, né? Que é, primeiro, a política de preços dos combustíveis, né? Como são preços internacionais, né? Que a Petrobras adotou essa política, então cada vez que o dólar sobe, os combustíveis sobem, né? Então a gente teve períodos ali que os combustíveis subiam semanalmente. Então, como a gasolina ela afeta as famílias, né? Pelo aumento do custo de transporte das famílias, e o diesel aumenta, como o transporte de mercadorias no Brasil ele é sobretudo rodoviário, né? Então ele aumenta o custo de transporte das mercadorias e acaba encarecendo tudo, né? Produtos alimentícios e outros produtos. Então, além disso, com a pandemia, tu teve um problema de oferta, né? Porque teve várias empresas que ficaram paralisadas, indústrias durante vários meses, né? Então, tu teve uma queda na oferta de alimentos, uma queda na oferta de outros bens, né? Industrializados. Então isso fez com que aí tu soma essa política de preço dos combustíveis que afeta, né, os custos das empresas, das famílias, mais os problemas de oferta de alimentos e produtos industrializados. Então isso aí acabou fazendo com que os preços subissem muito, né? O custo de vida subiu muito durante a pandemia, né? Então, o que a gente, além disso, a gente está com uma defasagem salarial grande. Então, nós que, digamos assim, estamos numa situação mais ou menos de classe média, a gente sentiu muito, né? O nosso custo de vida subiu muito. E aí, as famílias que trabalham no setor privado, na informalidade mais ainda, né? Muitas perderam, né, a sua única fonte de renda.
Então, além delas perderem a fonte de renda, o custo de vida delas aumentou, né? Então, elas foram afetadas duplamente. E, além disso, vamos lembrar que o auxílio emergencial, né, que o governo federal lançou, ele demorou um tempo para ser lançado, né? Então, depois que mesmo assim, no início lá, eles queriam R$ 200, né? Só depois é que eles aceitaram subir para 600. Então, a gente percebeu muito, né? Antes do auxílio emergencial, a gente recebia, assim, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de trabalho, grupos de relações da escola, das relações políticas, todos esses grupos que a gente participa, a gente recebia, assim, muitos pedidos de ajuda, né? E nas ruas também tu percebia, nas poucas vezes que tu saía, o supermercado e a feira, a quantidade de gente pedindo ajuda, né? Então, a gente percebeu um aumento muito grande na miséria. Aí o auxílio emergencial ele ajudou a amenizar, né? Ajudou bastante, né? Tanto é que algumas projeções, se a gente olhar os dados do PIB brasileiro, as projeções eram que o PIB cairia mais do que o dobro do que ele caiu. Mas o auxílio emergencial ele amenizou, né, a queda do PIB. Então ele diminuiu uma previsão lá falava-se em uma queda de 8 pontos percentuais do PIB, né, algo nunca visto. Ele acabou caindo menos da metade do que isso, né? Então muito em função do peso que o auxílio emergencial teve, né? Porque enfim, sobretudo o pessoal da área de serviços, da área de restaurantes, né, cabeleireiros, todos esses serviços que paralisaram totalmente, né, ficaram totalmente sem renda, né? Então imagina quantos milhões de trabalhadores que ficaram sem renda de um mês para o outro, né? Mas agora, quando o auxílio praticamente acabou, né, a gente tem percebido um aumento gigantesco, né, da miséria, da pobreza, né, felizmente também teve um número grande de entidades sociais aí que se mobilizaram para fazer campanhas, né, de arrecadação de alimentos, de distribuição de marmitas. Eu mesmo participei de umas 3 campanhas dessa. Então, durante o período da pandemia, em vários momentos, eu também acabava saindo de casa para colaborar com essas campanhas, né, seja na paróquia, lá no meu antigo endereço, né, a paróquia ali, São Francisco de Assis, que ficava no lado da casa, do apartamento que eu morava, do prédio. A gente todos os sábados fazia essa campanha. Também foi criado em Porto Alegre o Comitê Popular, né, de combate ao coronavírus. E aí o comitê arrecadou toneladas e toneladas de alimentos, o Conselho de Segurança Alimentar. Agora, mais recentemente, temos essa experiência das cozinhas solidárias, né? Então, assim, em vários momentos eu também colaborei com essas campanhas, né? Sim, a solidariedade tem sido fundamental, embora a gente saiba que não resolve estruturalmente, mas é fundamental, né? Sim. Uma outra questão, assim, ainda sobre isso, tá? Que se deixou muito a desejar, tanto em Porto Alegre quanto no estado, foi em relação à merenda escolar, né? Porque como as escolas foram fechadas, muitos estudantes dependiam quase que 100% da sua alimentação da merenda escolar. Só que tanto a prefeitura quanto o estado demorou muito tempo para retomar a, a distribuição de alimentos, né? E mesmo assim, em alguns momentos distribuíram alimentos processados, alimentos diferentes daquele da merenda escolar, né? Então, nessa parte aí, eu lembro que até participei de algumas campanhas com algumas escolas para arrecadar alimentos, né? E então foi outra questão que eu percebi também, né, que o poder público acabou falhando bastante também em relação à merenda escolar. Sim, demorou bastante, né, para que a engrenagem conseguisse dar conta.
A gente está se encaminhando para o fim, eu sei que o teu tempo também já está acabando, né? Mas eu queria te perguntar uma penúltima pergunta, é sobre se tu conseguiu acompanhar, se tu teve acesso a informações ao longo da pandemia sobre o sistema de distanciamento controlado que esteve em vigor no Rio Grande do Sul e depois a transição desse sistema para o sistema dos 3As, e como tu percebeu esse processo de condução, assim? Eu acompanhei bastante, tá? Porque como eu faço parte de uma associação de mães e pais, inclusive a entidade que eu participo que foi a responsável, tá? Que é a Associação Mães e Pais pela Democracia, foi a entidade que entrou com aquela ação judicial que impediu a volta das aulas presenciais lá naquele período que a gente estava entrando na bandeira preta no estado, tá? A gente ganhou, aí teve outras entidades como CEPERG, Simpro, que acabaram entrando, né, como juntos na ação, e a gente ganhou essa liminar em primeira instância, e aí foi referendada a decisão em segunda instância, aí o Estado recorreu ao STF, mas o STF nem chegou a analisar o mérito, né, e manteve a decisão. Então, assim, em função dessa ação, a gente acompanhava diariamente, né, a evolução lá daqueles sistemas lá das bandeiras, né. Eu acho que o Rio Grande do Sul foi uma referência nesse período. Então, assim, eu acho... primeiro, eu achei contraditório, né, naquele período, o Estado que estava sendo um exemplo, né, de medidas corretas, né, que fazia o governador, ele nesse período ele fez um contraponto, né, ao governo federal, ele, digamos assim, eu acho que ele ganhou o apoio majoritário da sociedade gaúcha, acho que só alguns fanáticos mesmo extremistas que estavam em desacordo, né, mas assim, foi um momento que ele ganhou o apoio majoritário da sociedade. E aí foi meio contraditório, né, ele querer obrigar a volta das aulas presenciais naquele período, né. E então, assim, a gente acompanhava, eu acho que era muito didático aquele processo, acho que todo mundo entendia. Mas aí o que que aconteceu, tá? Aí como o Estado ele se convenceu de que queria retornar às aulas presenciais, e aí, como ele perdeu em primeira, segunda e terceira instância, né, aquela ação, o que que dizia a ação? Enquanto o Estado estivesse em bandeira preta, as aulas estariam suspensas. Essa era a decisão. Aí o que que o governo do Estado fez? Acabou com o sistema das bandeiras e adotou esse outro sistema que é bem mais complexo para entender, né? E aí pelo menos o lado bom também é que pelo menos a gente não já estava numa situação um pouco mais amena, né? O número de mortes já estava diminuindo, né? Porque senão seria uma tragédia pior ainda, né? Porque aí o Estado teria acabado com aquele sistema das bandeiras para, digamos assim, para tentar fugir lá daquela decisão judicial desfavorável para o Estado, né? Então ele acabou, eu avalio que ele mudou só por causa dessa ação judicial, tá? Mas assim, aí é a questão que eu pergunto. Imagina se naquele período o Estado estava em bandeira preta, que a gente tinha um número enorme de mortes, né? Que nem teve momentos que nenhuma região do Estado tinha vaga nas UTIs, né? Tinha momentos que todas as regiões estavam acima de 100% da capacidade. Então não tinha para onde mandar a gente, né? Tanto é que o caso que eu citei há pouco dessa minha conhecida, né, que com 40 e poucos anos faleceu porque não tinha vaga. Ela poderia estar viva, né? Se tivesse conseguido uma vaga numa UTI, claro que se tivesse se vacinado antes ainda, provavelmente teria sobrevivido, né? Mas
além dela ainda não ter sido vacinada naquele momento, também não conseguiu vaga, né? Então imagina se a gente tivesse com todas as escolas abertas nesse período que não tinham vagas nas UTIs, né? Então eu acho que a suspensão das aulas naquele período ela salvou milhares de vidas no Rio Grande do Sul. Então tirando essa situação do governo do estado tentar tentar obrigar a volta das aulas presenciais, me parece que no início, tirando isso, o governo ele foi muito prudente, né? Fez um contraponto importante, né, ao governo federal. Mas aí depois, claro, com as pressões políticas, pressões econômicas, né? Aí quase todos os governadores, né? Alguns mais, outros menos, prefeitos, né? Boa parte deles aí começaram a flexibilizar, né? Talvez antes da hora ainda, né? Por fim, eu gostaria de te perguntar se tem algo mais que tu gostaria de relatar que eu não tenha te perguntado. Alguma coisa específica, alguma experiência que vocês tenham vivido enquanto em família, algum dado que tu queira registrar? Para finalizar, eu acho que o importante é a gente aprender, né, algumas lições, né, com essa pandemia. Primeiro é que o mundo não estava preparado, né, para enfrentar uma pandemia dessas. E sobretudo países como o Brasil, né, países que e a gente ainda teve o azar, né, num desses momentos mais difíceis da história do Brasil, a gente ter ainda um presidente negacionista, fascista, genocida na presidência, né? Então, nós tivemos esse grande azar, né? Na verdade, não foi azar, né? Foi uma decisão política que, infelizmente, a maioria dos eleitores tomou um tempo atrás, né? Elegeu essa pessoa que a gente já sabia, né? Da sua atuação parlamentar lá de décadas, né? Que ele nunca tinha apresentado nada de relevante, né? E então, então essa lição que tivemos, né, é que o mundo não estava preparado, sobretudo países como o Brasil, né? Então, espero que a gente tenha aprendido algumas lições, né, com essa pandemia e se prepare melhor para novas, né? Mas aí eu já fico assim meio que já tem novas cepas já circulando, né? Não se sabe ainda se as vacinas disponíveis são eficientes ou não. Então me pergunto, será que a gente flexibilizou muito antes da hora, né? Enfim, não me parece que com esse governo federal que temos aí, a gente não pode esperar que ele vá combater essas novas cepas e se aparecer uma outra epidemia não terá a mínima condição de enfrentar, né? Mostrou que não. Então cabe à sociedade aí se preparar e mudar esse governo que está aí e colocar um governo aí que tenha responsabilidade, né? E dos desafios históricos que a gente tem enfrentado, né? Não e em memória às mais de 600 mil vítimas, né? A gente não pode deixar que isso fique por isso mesmo, né? Eu acho que respeito à família das vítimas e respeito às próprias vítimas também, a gente tem que investigar, tem que levar adiante aí e esclarecer por que chegamos a esse número gigantesco de mortes nunca visto, pelo menos no. Claro que já tivemos, né, períodos de genocídios, o indígena, o genocídio negro, né, no Brasil, né, com a escravidão de povos africanos, né, momentos que não podemos apagar, né,
Mas no último século a gente não tinha vivido uma experiência dessa, né? Não podemos deixar que fique por isso mesmo. Oi, eu acho que congelou. Oi, Clarissa, eu acho que foi uma congeladinha. Não, Caiu um minutinho bem na hora que eu ia te agradecer, mas ele não parou, ah, não interrompeu. Não não, interrompeu. não, não, não fala, né? Não sei Sim, aqui. se cumpriu o objetivo da entrevista. Sim, com certeza. Eu ia te agradecer dizendo isso, que de nossa parte cumpriu. Inclusive, em diversos momentos aqui, eu refletindo sobre a tua fala, reflito um pouco sobre os diálogos que eu tenho tido com o Rodrigo, nós dois enquanto historiadores, porque o lugar que a gente ocupa, por mais que nós tentemos manter uma postura ética, metodológica, nós partilhamos desse momento, né? Nós vivemos juntos, estamos enfrentando a pandemia juntos, e em muitos momentos a gente se sente contemplado e sente vivo, né, aquilo que tu está relatando. Então, eu te agradeço pela tua disponibilidade de conversar, de registrar isso para o futuro, a oportunidade de ser um momento de troca e empatia também, e dizer que a gente vai seguir registrando o que for possível ao longo do próximo período, e se por um acaso em algum momento tiver algum material de texto, de vídeo, de fotografia, nós também vamos ter uma parte do acervo do projeto composto dessa forma. Então, se tu quiser compartilhar algo conosco, a gente fica à disposição. Eu agradeço aí a você, ao Rodrigo. E aí, quando tiver disponível também o material das entrevistas aí, agradeço aí se me informarem. Claro, Tá? sim, provavelmente, como eu te falei lá antes de iniciar a gravação, a nossa ideia é organizar um evento para o aniversário do arquivo no próximo ano, e certamente você vai ser convidado, a gente vai poder partilhar também esse momento. Então Eu tá. vou parar a gravação aqui. Obrigada, Bruno.